Boa noite, prazer em vê-la. Maíra, você tocou num ponto muito importante, que é a presidência, a maneira como o ministro Alexandre de Moraes ele tem conduzido as audiências fazendo as perguntas. Isso é um aspecto preocupante à luz do Código de Processo Penal brasileiro, porque o artigo 212 ele estabelece, ele é a base do nosso sistema acusatório, e superando o passado inquisitorial, né, que ele estabelece que a inquirição de testemunhas, o interrogatório, ele deve ser feito pelas partes, e o magistrado ele intervir no final quando ele tem uma determinada dúvida. O que está acontecendo nesse julgamento é o ministro Alexandre presidindo as perguntas, ele funcionando como um intermediário. Isso pode sei lá, gerar questionamentos, porque o sentido do artigo 212 é não haver... o juiz manter não só a imparcialidade, mas assim, a aparência de imparcialidade também. Não, você não considera preocupante esse aspecto? E um segundo aspecto também, que é diferente do que diz a legislação, é a história dos corréus, de todos os réus, eles estarem juntos no mesmo ambiente, quando o Código Penal, no artigo, salvo engano, 187, 189, 191, perdão, ele estabelece que esses depoimentos devem ser colhidos separadamente por causa sei lá, para não haver intimidação, por exemplo, da versão de um réu por causa da presença de um outro sujeito mais poderoso. Esse julgamento do jeito que ele está sendo conduzido, esses problemas, isso não tende a virar um mau exemplo para o resto dos processos penais brasileiros, processos criminais brasileiros, especialmente quando os réus não forem tão famosos quanto um ex-presidente, ex-ministro, assim, gente comum que for julgada, assim, não vai... Se essa moda pegar, não fica mais difícil para defender alguém no Brasil, não? Graciliano, você tocou num ponto que é de extrema importância para quem trabalha com direito penal, estuda o direito penal, que é justamente esse modo de conduzir essa ação penal, né? Nós sabemos que aqui é um julgamento histórico, ele tem a sua importância, a gravidade das acusações aqui, ela tem um peso muito relevante, mas é importante que as regras, os princípios e as normas de direito penal e processual penal sejam seguidas. Então, como você bem explicou, acho que o primeiro ponto que me preocupa aqui é realmente essa questão vinculada à forma de perguntar e de inquirir, seja testemunhas, seja réus. E aqui, só para explicar um pouquinho a técnica, desde 2008 nós tivemos uma reforma legislativa que alterou o modo de se perguntar em audiência. Então, hoje nós temos um sistema acusatório, que é diferente do sistema inquisitorial presidencialista que havia antigamente. Então, antes era o juiz, que era o presidente da audiência, que recebia as perguntas das partes, do advogado, do Ministério Público, e formulava essas perguntas, traduzia essas perguntas para o interrogado ou para as testemunhas. Em 2008 mudou a legislação e, de fato, o artigo 212, que é referente às testemunhas, permite que essa prova seja produzida diretamente, né, o que a gente chama de cross-examination. Então, as perguntas são feitas diretas pelos advogados, pelo Ministério Público, para a testemunha ou para o interrogado. O artigo 186 do Código de Processo Penal ainda prevê essa forma de formular perguntas pelo ministro relator ou pelo juiz, mas que hoje é interpretado, e já há muitos anos, pelos juízes, dentro de um sistema acusatório, ou seja, todas as audiências, seja para oitiva de réu, seja para depoimento de testemunhas, deve ser feito no sistema de cross-examination, porque não há esse filtro do juiz. Claro que o juiz sempre vai poder impedir uma pergunta impertinente, ou que seja repetida, ou que esteja induzindo o acusado a dizer alguma coisa, mas essa prova tem que ser produzida diretamente, garantindo a imparcialidade do juiz e o mínimo de interferência possível nessa produção de prova. Uma outra preocupação é justamente essa dos réus assistirem às audiências dos outros corréus, o que é vedado pelo Código de Processo Penal. Inclusive, na própria lei de colaboração, que regulamenta a colaboração premiada, diz expressamente que o colaborador tem que ser ouvido separadamente dos demais réus. Tudo isso para preservar essa produção da prova, para ter essa neutralidade no conteúdo do depoimento, não tem interferência nenhuma.
Veja-se que com essa bancada de réus que se criou no Supremo, é claro que nós não sabemos o motivo, mas a verdade é que os corréus não perguntaram por meio de seus advogados quase nada, não formularam quase nenhuma pergunta para os interrogados. Então, isso pode interferir, sim, no conteúdo dos interrogatórios. E tudo isso, Graciliano, vai reverberando nos juízos de primeiro grau, porque esse é o exemplo que está sendo dado pela Suprema Corte, que é o Tribunal Superior, que está ali na ponta do judiciário, e vai servindo de exemplo para os juízes de primeiro grau, que vão se entender ali com toda a permissão para atuar contrariamente ao Código de Processo Penal, o que vai criando um precedente muito ruim para que esses juízes atuem contrariamente à lei. Maíra, emendando uma questão nisso que você falou, não seria papel dos advogados que estão nesse julgamento reclamarem disso na hora, se insurgirem nisso na hora? E não só o advogado, mas também o Procurador-Geral da República, que embora ele seja o titular da acusação, ele tenha feito a denúncia, que é a acusação formal, ele também é o fiscal da lei, né? Certo, exatamente. Essa é a função do Ministério Público aqui, né? O Ministério Público ele não está ali para acusar necessariamente, mas sim buscar a verdade real e garantir que as leis sejam cumpridas. Eu concordo, Graciliano. Esse seria ali a função, essa seria a função dos advogados. Mas pelo que a gente vê ao longo desse processo, e claro, faço aqui a ressalva de que eu não sou habilitada nos autos, eu não acompanhei todos os autos do processo, mas isso foi papel, sim, dos advogados, e eles fizeram e cumpriram com esse papel em vários momentos. Por exemplo, quando nós tivemos ali a negativa de intimação das testemunhas arroladas pela defesa por parte do ministro relator, mas um deferimento, ou seja, uma autorização de intimar as testemunhas de acusação, isso é contrário à lei, cria ali uma disparidade, quer dizer, um desequilíbrio de forças entre acusação e defesa. Isso foi colocado pelos advogados, mas foi negado pelo ministro relator. Então, aqui, certamente os advogados devem fazer esse balanço, se vale a pena ou não comprar essa briga diante de uma audiência televisionada e que o mais difícil, né? Não há a quem recorrer caso seja indeferido pelo relator. Claro que sempre vai caber ali algum recurso à própria turma, ao colegiado da turma, uma tentativa de levar isso a plenário, mas quem comanda o processo e a instrução processual, sobretudo, que é essa produção de provas por meio de audiência, é o ministro relator. E já se sabe qual é o posicionamento dele. Agora, lógico, seria de extrema relevância que isso fosse colocado durante a audiência, e, de novo, para que servisse como exemplo para os juízes de primeiro grau, para os operadores do direito que estão atuando nas ações penais ao redor de todo o país, para que soubessem que aquilo não é permitido e que aquilo é contrário à lei. Doutora, eu queria entender um pouco como que fica o timing das coisas a partir de agora, né? A gente sabe que o STF tenta dar uma resposta ainda nesse ano para não invadir o ano de 2026 com esse processo, que é um ano eleitoral, e, é claro, né, tem um impacto grande na disputa e nas definições da política. O desfecho dessa ação que é histórica, né? A gente está falando de um ex-presidente sendo julgado por uma tentativa de golpe de Estado, de generais da alta patente, né? Militares da alta patente, generais. O que a gente pode esperar em termos de prazos a partir de agora? Com a sua experiência, esse caso vai ser julgado ainda nesse ano? Tudo indica que sim. O ritmo dessa ação penal, de fato, ele está mais acelerado do que aquilo que se costuma ver em primeira instância ou nos tribunais, mesmo em ações penais originárias. Então, não que não seja o desejado, na verdade, o ideal é que todas as ações penais andassem nesse ritmo, de fato, é o desejado, mas não é o que comumente acontece. Então, encerrado hoje, e já foi encerrado ao final aqui do dia, a fase instrutória, foi aberto o prazo para requerimento de diligências, ou seja, as partes vão indicar aí no prazo de 5 dias se desejam produzir novas provas para esclarecer fatos ou questionamentos que surgiram ao longo dessa instrução. Então, são diligências realmente finais,
pode ter uma cariação, pode ter um pedido de prova específico e pontual, e logo depois dessa fase, a gente já vai ter a fase dos memoriais finais, no prazo de 15 dias para cada parte. Então, a acusação apresenta primeiro, logo depois apresenta o colaborador e depois as defesas num prazo comum. Isso tudo deve acontecer nos próximos meses, não deve levar muito mais do que 2 a 3 meses, de modo que o processo estaria já pronto para que fosse elaborado um relatório por parte do ministro relator ainda no segundo semestre. E aí depende dele elaborar esse voto para poder apresentar a julgamento na primeira turma, e aí quem designa essa data de julgamento é o ministro Cristiano Zanin. Então, imagino que tudo isso deva acontecer aí num prazo curto dos próximos meses, podendo ser concluído com tranquilidade até o final do ano.